Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês a questão da ressurreição de Cristo. Para muitos, debater sobre a ressurreição de Cristo é uma questão unicamente de fé. No entanto, eu quero defender aqui nesse vídeo que os cristãos possuem uma narrativa. E por narrativa eu não quero dizer o sentido político dessa palavra, no qual você narra os fatos de modo a manipulá-los para o seu lado, para o convencimento de um público, para o que você deseja. Por narrativa eu quero dizer o seguinte: os cristãos, bem como todos os historiadores, não têm acesso a tudo o que aconteceu. No entanto, juntando aquilo que nós temos acesso, podemos formar uma narrativa, narrar o que aconteceu de uma forma que seja coerente e dando sentido aos acontecimentos que por si só podem se tornar isolados. E então narrativa é uma forma de você, pelo menos na perspectiva que eu estou dizendo aqui, alcançar a verdade. É basicamente isso. Narrar a fim de ser o mais verossímil possível ao que aconteceu no primeiro século. Tá bom? E por isso, por se tratar de uma narrativa que se propõe a ser histórica e que, na minha visão, é histórica, eu acredito que os cristãos formam, juntamente com todos os outros grupos, um dos, digamos, grupos de intelectuais que tem uma visão sobre esse primeiro século e que deve ser levado em conta na hora de você entender o que aconteceu. Vamos lá. A ressurreição de Jesus, uma análise dos argumentos históricos. A primeira coisa que eu queria fazer é conceituar a ideia de ressurreição na religião cristã. E para isso eu trouxe aqui um versículo bíblico no qual o apóstolo Paulo ele evidencia o que é a ressurreição para um cristão. E eu chamo isso de tudo ou nada, sabe? Porque ele vai dizer o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14. O apóstolo Paulo ele está dizendo uma coisa aqui bem simples. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã a nossa fé. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, não podemos tratar aquilo que temos por fé, religião, conexão com Deus como verdadeira. Por quê? Porque na religião cristã, o que se esperava é basicamente o segundo Adão, aquele que viria tirar o pecado do mundo e que por isso não pecaria, e que por isso não estaria sujeito à morte, e que por isso seria uma oferta agradável a Deus para pagar pelos pecados da humanidade. E esse sacrifício, essa pessoa, não seria um humano comum, mas sim o próprio Deus encarnado que viria para remir, digamos, para cobrir, para oferecer um sacrifício que aplacasse a justiça de Deus que viria sobre toda a humanidade. Porque todos pecaram, estavam separados de Deus, logo, na perspectiva cristã, alguém precisaria oferecer algo a Deus que ele quisesse, que ele aceitasse. Quem fez isso? Jesus. No entanto, se Jesus morreu e não ressuscitou, significa que ele não tem poder sobre a morte. Que ele não é mais forte do que a morte e que, em decorrência disso, ele está sujeito, bem como todos os outros homens, aos efeitos do pecado e por isso não pode ser uma oferta a Deus. Então é tudo ou nada. Se Cristo não ressuscitou, vã é a pregação, vã é a fé, vazio, sem sentido, sem significado e não vale. Tá ok? Então dentro do cristianismo esse assunto não é simples. E para defender isso, especialmente no nosso tempo, era comum que as pessoas, digamos assim, buscassem sistematizar argumentos para além de um mero convencimento de, olha, busque no seu coração, busque na sua mente. Se Deus não te revelar, mas você não vai crer, mas se Deus revelar, você vai crer. Basicamente, os cristãos eles desenvolveram livros, alguns deles um pouco grandes e que serão citados aqui. Para quê? Para, de alguma forma, formular argumentos para a ressurreição de Jesus, ok? Vamos lá. A segunda parte eu trouxe aqui uma citação e vocês vão entender a finalidade dessa citação. Quem tem um pouquinho de familiaridade com Joséfo e com o que está escrito ali já não vai se surpreender. No entanto, eu pretendo ser honesto com tudo. Como eu digo, eu acredito que é a verdade. E se há verdade, no momento de expor essa verdade, nós temos que ser honestos. Senão, desviamos da verdade e logo a nossa pesquisa, a nossa conclusão, ela está contaminada. Vamos lá, eu quero ler Joséfo e eu vou explicar por que eu disse isso. Diz o seguinte: por este tempo, ali viveu Jesus, um homem sábio,
se de fato ele devesse ser chamado de homem. E aqui eu já trago minha primeira consideração. O próprio Bloomberg, no seu livro Introdução aos Evangelhos, ele escreve o seguinte: muito provavelmente Joséfo não se converteu. E por que isso é importante? Porque nós vemos que, especialmente nesse trecho, Joséfo questiona a humanidade de Jesus, se refere a ele como Messias. Mas como poderia alguém se referir a Jesus como Messias, se referir a Jesus como alguém que não possui unicamente a humanidade, questiona a humanidade de Jesus, mas não se converte? Analisando por esse fato, algumas pessoas chegam à consideração de que, muito provavelmente, existiram adições posteriores, ou seja, esse trecho foi modificado. Por quem? Ninguém sabe, não tem como provar. Existem alguns manuscritos que foram para o Oriente Médio, que estão ali um tanto quanto divergentes. No entanto, o essencial aqui, em alguns aspectos, se mantém, e eu pretendo tratar disso, sendo o mais preciso possível. Então, Joséfo, ao se referir a Jesus e questionar a humanidade, esse trecho é um tanto quanto controverso. Aí diz o seguinte: pois ele era aquele que realizava feitos surpreendentes e era mestre de pessoas que aceitavam a verdade alegremente. Ele conquistou muitos judeus, muitos gregos. Ele era o Messias. Quando Pilatos, ao ouvir a acusação contra ele por homens da mais alta posição entre nós, teve que condená-lo à crucificação. Aqueles que primeiramente o amaram não lhe legaram afeto. No terceiro dia, ele lhes apareceu restabelecido a vida, pois os profetas de Deus tinham profetizado essas e outras muitas coisas maravilhosas sobre ele. E a tribo dos cristãos, assim chamada depois dele, existe até hoje. Então, basicamente, tirando essa parte de questionar a humanidade de Jesus, tirando essa parte de se referir a Jesus como Messias, nós podemos extrair algumas conclusões. Primeira coisa, e isso é importante para mim porque já tive professores de história no ensino médio que falam: não existem evidências quase que nenhuma que Jesus existiu. No entanto, eu tenho percebido uma guinada, uma mudança nesse pensamento, e aqui nós vemos a primeira coisa: Jesus existiu. Fundou a tribo dos cristãos, ou melhor dizendo, os cristãos fundaram com base nele. Certo? No momento que Joséfo escreve isso, o cristianismo estava florescendo. Certo? E vamos lá, outra coisa, nós podemos ver aqui que, digamos, pessoas afirmaram que Jesus apareceu a eles. Isso é uma coisa importante, porque isto será usado como um argumento. Por quê? Nós vamos entender depois. No entanto, essa citação ela é importante para nós concluirmos algumas coisas. Primeiro, o surgimento da fé se deu em decorrência das aparições de Jesus. Segundo, os cristãos formaram em torno disso, ou seja, da narrativa da ressurreição, tornaram isso um tanto quanto base da própria fé e do crescimento do cristianismo no primeiro século. E depois, uma outra conclusão que eu quero extrair daqui, você pode, enquanto estudioso do assunto, extrair novas conclusões, que Jesus existiu, certo? Então nós temos, creio eu, que esses consensos, digamos assim. Vamos lá. A Bíblia. Você deve já ter visto diversas confirmações. No entanto, eu queria, digamos, como os argumentos se baseiam muito no que está escrito nos evangelhos, eu queria dizer para você que, na perspectiva cristã, pelo menos, a Bíblia é um livro que narra a história do que aconteceu no primeiro século. Vamos lá. Nós vemos, por exemplo, que a Bíblia narra o método de ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi preso a uma cruz, certo? E que teve os pés, ou melhor dizendo, pregaram Jesus na cruz. E esse método de crucificação, ele é importante por quê? Porque isso forma uma base histórica. É curioso porque é o seguinte: imagina que alguém no ano 3000 queira acessar no Brasil de 2024 ou 2025 qual era o método de punição de criminosos. E essa pessoa encontra um relato que esses criminosos eram jogados para os tubarões. No entanto, não existem vestígios disso, não existem relatos, não existem, digamos, condenações, ninguém mais escreve sobre isso. Isso seria um tanto quanto controverso, sim ou não? Porque os cristãos, ao abordar, ou melhor dizendo, as pessoas do futuro, ao abordarem esse assunto,
se analisarem as instalações governamentais, vão encontrar uns lugares ali como as grades, cadeias, encontrariam documentos que diriam as pessoas estão condenadas à prisão de 20 anos, 10 anos, 5 anos. E um cidadão narraria que eram jogados a tubarões, muito provavelmente essa pessoa seria descartada, certo? E a Bíblia, quando trata da crucificação de Jesus, ela narra que existiu, digamos assim, uma pessoa pregada à cruz. E isso foi confirmado no ano de 1968 por meio de um ossário. Esse ossário, ele tinha lá um homem chamado Johanan, e esse homem, no calcanhar, ele tinha uma ferida, ou melhor dizendo, os vestígios ósseos dele apontavam para uma ferida de prego, muito provavelmente crucificado e pregado. Por que isso é importante? Porque é um achado arqueológico que dá veracidade ao que a Bíblia está narrando. A Bíblia narra: pessoas eram crucificadas e pregos eram usados. E depois foi encontrado um ossário, e esse ossário comprova que esse de fato era um método usado na época. E por que isso é importante? Porque confirma que a Bíblia não é um livro, digamos, meramente inventado. Ele tem sim, pelo menos nessa perspectiva, verdades históricas, relatos verdadeiros, certo? Depois, as moedas. Isso também está no livro Introdução aos Evangelhos. Moedas. Por que moedas são, digamos assim, um argumento? Lucas 20, 24, Jesus está indagando sobre a questão dos impostos e ele pergunta: o que tem na sua moeda? Aí diz: o rosto de César. Aí Jesus diz: ora, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que isso é importante? Porque depois de um tempo, algumas moedas foram encontradas e nessas moedas continham a imagem do imperador ou do homem daquele tempo. Então nós vemos que a Bíblia, ela tem muitos traços, para dizer o mínimo, que dão a veracidade histórica que ela precisa. A Bíblia diz: foi assim, assim, assim. Depois de um tempo alguém acha uma coisa que fala: muito provavelmente foi igual está na Bíblia mesmo. Sabe, isso é importante porque todo livro, ao menos os que se propõem a narrar o que de fato aconteceu, sem ficar imaginando, eu já frequentando grupos de Facebook, de Instagram, eu via muita gente brincando: hoje eu fui na biblioteca, peguei a Bíblia e coloquei no livro de ficção, sabe? Mas, no entanto, quando nós vemos esses achados arqueológicos, nós vemos que a Bíblia narra e a arqueologia parece confirmar. E é este o ponto que eu estou querendo desenvolver. Porque muitos argumentos estão baseados na Bíblia e alguém pode falar: mas será que isso aconteceu? Bom, existem muitas confirmações. Existem muitas coisas que estão confirmando que outras coisas aconteceram. Então, muito provavelmente o que a Bíblia fala sobre ressurreição de fato aconteceu. Esse é o ponto que eu quero chegar. Não sei se ficou confuso. Se você tiver alguma dica, olha, seja mais direto, não sei, você pode colocar aqui embaixo, tá bom? No entanto, eu quero desenvolver esse ponto e chegar a essa conclusão. Muitas coisas que a Bíblia disse estão sendo confirmadas pela arqueologia e talvez sejam mais confirmadas dia após dia. De modo que o estudioso que recebe esse material, ele precisa dar um sentido. E ao dar esse sentido, ele tem que lidar com o todo. E tendo que lidar com o todo, ele pode ter dificuldade, por exemplo, para se manter materialista. Ele pode ter dificuldade, por exemplo, para afirmar que a Bíblia é um livro de ficção. Para afirmar que a Bíblia é um livro inventado. Talvez ele tenha dificuldades para dizer isso à medida que existem tantas confirmações históricas, tá bom? Eu trouxe duas porque esse não é o tema do assunto, do vídeo, a confiabilidade histórica da Bíblia. É outro tema, tá bom? O método. Vamos lá. Eu disse que a Bíblia é um método, ela possui um método, ela é um livro histórico, no mínimo, e no máximo seria a palavra de Deus, e os cristãos, eles possuem um método. Que método é esse? Um método eu encontrei no livro do N.T. Wright, onde ele escreve sobre a ressurreição do Filho de Deus. A ressurreição do Filho de Deus, esse é o nome do livro. E o N.T. Wright ele vai trazer a seguinte ideia. Vez após outra, o historiador precisa concluir, mesmo que apenas a fim de evitar o silêncio absoluto, que certos eventos aconteceram, em relação aos quais não temos nenhum acesso direto.
mas que constituem premissas necessárias para outros eventos dos quais temos acesso, para os quais temos acesso. Então o que ele está dizendo é o seguinte: o cristão, ele vai reconectar, e eu trouxe essa citação porque eu achei muito importante, porque evidencia qual que é o método cristão. Por exemplo, naquele livro A Ciência Pode Explicar Tudo, uma interrogação, um livrinho bem curtinho, ele vai trazer mais ou menos essa ideia, só que ele vai sistematizar os argumentos. Ele vai falar, por exemplo, assim: você reconstrói. Você tem uma coisa que é começo e você tem um relato do começo. Só que no fim você tem um relato que aponta para o extremo oposto, como é o caso de Tiago, o irmão de Jesus, argumento que nós vamos detalhar daqui a pouco. Qual é o acontecimento histórico que conecta esses dois fatos? Certo? Eu quero trazer aqui um argumento, uma visão, uma perspectiva com base no que está acontecendo no nosso tempo. Imagina, meu querido, que as eleições de 2022 em um país que é inventado pela minha mente, em um país qualquer, imagina que o resultado dessa eleição foi perdido. Perdeu o resultado da eleição. E aí alguém, lá no ano 3000, decide estudar a sucessão presidencial de 2018 para 2022. Quem ganhou em 2022? Só que perderam todos os relatos de quem venceu a eleição. Não tem registro. No entanto, essa pessoa, analisando os materiais históricos guardados, ela encontra, suponhamos, é uma imaginação, hein? Ela encontra umas condenações por parte de um ministro. E esse ministro condenou pessoas. E essas pessoas foram condenadas por, digamos, irem a um lugar, quebrar coisas. E essas coisas quebradas geraram uma condenação. E aí ele fala: que curioso isso aqui, hein? Será que isso aqui tem a ver com a eleição? Aí ele vai lá e vê que essas pessoas, elas apoiavam um certo candidato. E ele fala: rapaz, essas pessoas quebraram coisas. E esse sentimento de quebrar coisa muito provavelmente motivado por uma indignação. E essas pessoas tinham um candidato preferido. Será que o candidato delas não perdeu? E ele reconstrói com base nisso e ele fala: o candidato dessas pessoas perdeu. E ele começa a reconstruir quem foi essa pessoa, começa a achar uma coisa ali, outra coisa ali. E ele começa a reconstruir. Com base no quê? Ele não tem acesso à eleição, mas ele tem acesso a um evento posterior e ele liga isso à eleição. Sabe, seria mais ou menos essa ideia. Ora, não temos acesso direto ao que aconteceu, mas temos um vestígio aqui. E se a gente conectasse, narrasse o que aconteceu, desse sentido a essa história e nós reconstruíssemos isso de modo que outros eventos seriam, digamos, solucionados e reconstituídos com base no que nós temos. É basicamente isso que o N.T. Wright está dizendo. Não temos acesso ao evento em si, vamos acessar coisas ao redor que de alguma forma evidenciam e esclarecem sobre aquilo que nós queremos. Espero que tenha ficado claro. Por exemplo, se nós perdêssemos o resultado da eleição de 2022 e encontrássemos atas do que teria acontecido em um país imaginário no dia 8 de janeiro, poderíamos, com base no que aconteceu no dia 8 de janeiro, reconstruir sobre quem venceu em 22. Quem venceu em outubro ou em novembro, eu não lembro quando foi a eleição. Mas basicamente é isso que ele faz. Ele pega o evento que se tem acesso, reconstrói os eventos anteriores com base no fim, ou com base no meio, com base no que se tem acesso. Essa é a ideia. E será que a Bíblia se propõe a ser histórica? É isso que eu queria trazer aqui nesse momento. Por quê? Porque alguém pode falar: mas não é a função da Bíblia, não é dizer o que aconteceu, não é ser histórico, não é ser fidedigno, é ser palavra de Deus revelada. No entanto, olha o que diz Lucas. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem para que tenhas acesso, para que tenhas certeza de verdade das coisas em que fostes instruído. Isso é uma coisa importante. Lucas, ele buscou um trabalho histórico. Ele buscou dizer o que aconteceu, reconstruir o que aconteceu, ouvindo pessoas, tendo acesso a fatos, reconstruir de uma forma histórica. Então a Bíblia, ela não se propõe a ser unicamente palavra de Deus. Ela se propõe também a ser um livro histórico, verdadeiro, que narra
o que aconteceu no primeiro século. E por que isso é importante? Porque, posteriormente, os argumentos detalhados não vão se basear numa revelação divina. Não se trata de, meu irmão, ore, veja se você acha no seu coração graça de Deus e por isso se converta. Não. A Bíblia tem uma coisa que chama apologética, sabe? Apologética, ou seja, defender com base em argumentos. Essa é a ideia em muitos versículos, certo? Ter motivos e razões pelos quais creem no que creem. Vamos aos argumentos, porque sistematizada essa primeira parte de necessidade, dito que é o objetivo da Bíblia também ser histórico, dito que muitas coisas que estão lá estão sendo comprovadas pela arqueologia, nós vamos aos argumentos agora. Primeiro argumento do sepulcro vazio. O argumento do sepulcro vazio, ele é um dos argumentos mais famosos acerca da ressurreição de Jesus. Por quê? Por que um sepulcro vazio evidencia que o cara ressuscitou? Nós vamos estudar isso, nós vamos analisar isso agora, beleza? Primeira coisa, o argumento do sepulcro vazio ou evidência do sepulcro vazio. Primeira coisa que ela serve como instrumento de análise para teorias alternativas. Exemplo, a teoria da alucinação. Para essa teoria, algumas pessoas tentando falar sobre a sanidade mental dos discípulos, falam que na verdade Jesus não ressuscitou, os discípulos só tiveram uma alucinação. Tem também uma teoria que diz que os discípulos de Jesus usavam alguma espécie de alucinógenos e que por isso disseram que Cristo ressuscitou. Além de base histórica e evidência arqueológica zero, essa teoria não faz sentido. Por quê? Porque o sepulcro estava vazio. Vamos lá. A evidência do sepulcro vazio diz o seguinte. Basicamente, a crucificação, narrada nos versículos que eu coloquei aqui na tela para você poder conferir, diz o seguinte. A crucificação aconteceu. Ou seja, Jesus foi crucificado, foi espancado, foi agredido, foi tudo aquilo que aconteceu. Depois, ele foi sepultado, um homem chamado José de Arimateia vai lá, pede para Pilatos o acesso ao corpo, pega o corpo, guarda no túmulo que nunca foi usado por ninguém, num túmulo novo, certo? E esse túmulo, ele é guardado. Por quê? Porque existia a profecia, no caso da parte de Jesus, né? Jesus disse, derrubem esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Então as pessoas meio que já estavam meio preparadas ali para uma suposta ressurreição. Para evitar a falsa narrativa de ressurreição, alguns, digamos, homens poderosos disseram, soldados, guardem o corpo. Então nós vemos que esse é o cenário. Jesus crucificado e sepultado, sendo guardado por guardas oficiais. Inclusive, alguns achados arqueológicos demonstram que isso de fato fez barulho, porque depois de um tempo eles encontraram um decreto que, digamos, dava uma pena muito pesada para pessoas que violassem o túmulo, como forma, digamos, de controlar essa ideia de que pessoas poderiam ter messias, digamos, sabe? Então, o cara morre, falando que é Messias, alguém vai lá, rouba o corpo dele, diz que ele ressuscitou, e isso se torna talvez uma religião, uma seita. Então, nós vemos que essa ideia ela esteve presente ali no primeiro século. Esse medo de que pessoas roubassem um corpo a fim de torná-lo um Messias, um centro de uma religião. Mas, basicamente, a crucificação ocorre, o sepultamento por parte de José de Arimateia e a preparação ali na sexta ocorre. No sábado, dia sagrado para o judeu, domingo de manhã, algumas mulheres vão ao túmulo, não encontram o corpo de Jesus e saem afirmando que Jesus ressuscitou. No entanto, era um corpo guardado por soldados oficiais, muito dificilmente alguém teria roubado. Então, não temos nenhuma evidência para afirmar que alguém roubou o corpo. No entanto, o que há de reconstrução e de argumento é: o sepulcro esteve vazio. Por quê? Por exemplo, se as autoridades judaicas ou romanas tivessem apresentado o corpo de Jesus, isso seria um golpe muito duro no cristianismo do primeiro século. Nós vemos que essa ideia de ressurreição
Eu até coloco aqui a fala do Lane Craig, onde ele diz o seguinte: William Lane Craig escreve um livro chamado Em Guarda, e boa parte desses argumentos que eu trago aqui estão contidos no livro dele. Aí diz o seguinte: a concepção de ressurreição fora do corpo é moderna. Sabe, nós vivemos num país bastante, digamos, influenciado pelas religiões de origem africana, certo? Então nós vemos que lá existem muitas ideias de almas que habitam na Terra e que têm contato com pessoas de visão aberta, que podem ver, que podem às vezes ouvir, conversar, se relacionar, incorporar. No entanto, essa ideia de uma alma que existe, caminha de uma forma consciente fora de um corpo é moderna. No primeiro século, inclusive o N.T. Wright, ele vai trazer essa ideia, ele vai falar o seguinte: se tem uma visão sobre ressurreição no primeiro século, é o seguinte, ela não existe. Porque nos livros, especialmente da cultura grega, de Homero, não existe ressurreição. A ideia de ressurreição ela é criticada. Isso quem propõe é o N.T. Wright em sua pesquisa, quando ele vai citando alguns mitos que narram essa ideia de ressurreição, as pessoas aconselham: olha, morreu, tudo bem, chore, mas não vai voltar. Não vai voltar. Então, ressurreição não era uma ideia comum. Ressurreição fora de um corpo, especialmente num cenário judaico, isso era impossível. Certo? Então essa ideia de que Jesus ressurgiu em espírito é uma ideia moderna, é uma invenção moderna e não deve ser levada a sério a fim de reconstruir o que aconteceu no primeiro século. E aí nós vemos o seguinte: o sepulcro esteve vazio, ou melhor dizendo, nesse primeiro momento, os discípulos de Jesus afirmaram: o sepulcro está vazio, Jesus ressuscitou. E as autoridades judaicas não apresentaram nem o corpo. Não apresentaram o corpo. Não se sabe onde está o corpo. Alguém poderia ter encontrado o corpo de Jesus. Não encontraram. Um corpo guardado por oficiais sumiu. Por guardas oficiais sumiu. E a narrativa cristã ganhou força. O sepulcro, e aí no caso, na visão cristã, por que os guardas romanos não apresentaram o corpo? Por que autoridades judaicas não apresentaram o corpo? Porque o sepulcro de fato esteve vazio. E porque esteve vazio, aí a função do historiador ou daquele que busca reconstruir o que aconteceu, dizer o porquê esteve vazio. Na perspectiva cristã, porque esteve vazio? Porque Jesus ressuscitou. E aí o cristão ele vai basicamente dizer para você: não acredita nisso? Então me diga o porquê que o corpo, porque o sepulcro estava vazio. Me diga. Se não, porque ele ressuscitou. Aí você pode dizer que é teológico, tudo bem, mas o método histórico aqui que está sendo desenvolvido aponte a melhor explicação. E a melhor explicação é: Jesus ressuscitou. Pelo menos na perspectiva cristã. Aí você pode não aceitar, tudo bem, você pode não crer, mas você deve então dar sentido aos fatos que foram até então narrados. Surgimento da fé. Surgimento da fé é um argumento a favor da ressurreição de Jesus. Por quê? Pelo que foi dito, quase agora, da ideia de que os judeus não poderiam crer se o corpo estivesse lá, porque teria sido vencido pela morte, porque a teologia cristã diz que era necessário que ele fosse, digamos assim, uma oferta a Deus, e por ser uma oferta a Deus, essa oferta teria que ser aceita, e Deus, tendo aceito essa oferta, teria elevado o nome de Jesus acima de todo nome. Certo? E aí diz o seguinte, Lane Craig: mesmo os estudiosos mais céticos do Novo Testamento reconhecem que a fé cristã deve suas origens à crença dos primeiros discípulos no fato de que Deus havia ressuscitado Jesus de Nazaré dos mortos. Por que isso é importante então? Bem simples. A fé cristã surgiu porque pessoas creram que Jesus ressuscitou. E o ambiente ele não era favorável. E por dizer isso, os intelectuais que versam sobre o assunto, eles vão dizer: o ambiente não era favorável. Então os argumentos eles eram muito convincentes. Os argumentos, o ambiente cultural, o ambiente político, o ambiente não era favorável. E por não ser favorável, os argumentos foram bons. Porque a fé, digamos assim, cristã, ela surgiu e não apenas surgiu, se fortaleceu e cresceu, se tornando uma religião que hoje em dia tem um impacto imenso no mundo. Até em ambientes que perseguem e matam pessoas cristãs, o cristianismo ainda tem suas raízes, certo? Ele tem seus traços. E aí diz o seguinte: mesmo estudiosos mais céticos do Novo Testamento reconhecem que a fé cristã deve suas origens à
crença dos primeiros discípulos no fato de que Deus havia ressuscitado Jesus de Nazaré dos mortos. Ou seja, pelo menos para aqueles homens, é verdade que Jesus ressuscitou dos mortos. E eles se baseiam na ideia de que o sepulcro esteve vazio. Se baseiam na ideia de que da pregação daquele tempo. Por exemplo, quando Paulo está narrando, ele vai citando, e apareceu a mim, apareceu aquele, apareceu em tal lugar. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está dizendo, vão lá, conversa com as pessoas. Vejam o que elas dizem sobre isso. Sabe? Não é, por exemplo, ganhou o prêmio quem? Fernandinho de não sei da onde, mora no meio do nada, um lugar que ninguém conhece, nunca viu. Ganha sorteio de influencer. Nunca é um cara famosinho, com bastante seguidor, que vai ficar postando o carro ou a moto que supostamente ganhou. É sempre um cidadão que é esse, meu? Sem foto, do nada, mora onde? Sabe? Não era isso que ele estava fazendo. Escondendo as pessoas que eram evidência. Não, ele está falando, é esse. Vai lá e conversa. Vai lá e vê. Vai lá e ouve. Sabe? Basicamente o que ele está dizendo é, vai lá e teste. Vai lá e confirme. Então, o surgimento da fé cristã, ele é um argumento a favor da ressurreição, porque a fé cristã só poderia surgir se Cristo ressuscitasse. E surgiu a fé. Então, muito provavelmente, Cristo ressuscitou. Não crê? Proponha outra narrativa. Inclusive, é Craig, tá bom? Eu vi que tá Craig, mas é Craig. Basicamente, então, nós vemos que esse é mais um argumento com base naquele método. Não se tem acesso ao todo, mas ao que se tem acesso, quando se reconstrói, torna-se necessário. Isso é uma coisa importante. Quando se tem ao que se tem acesso, torna-se necessário que um fator anterior tenha sido o motor daquilo. No caso, o que nós temos acesso? A fé cristã. Nós temos acesso à fé cristã. A origem da fé cristã, ao surgimento da fé cristã. Um fenômeno que está presente na nossa sociedade até hoje. Então, qual é o motor necessário? Na perspectiva cristã, a ressurreição de Cristo é o motor necessário. Não crê? Então, o historiador estudioso do assunto deve dar um outro motor. Deve apontar um outro fator que gerou o desenvolvimento da fé cristã no primeiro século, tá bom? Conforme está dito aqui. Ok? Vamos lá. Aqui, mais uma citação, da qual Lane Craig defende uma coisa que eu já disse. Por quê? Primeiro, porque os discípulos não poderiam ter crido na ressurreição se o corpo ainda estivesse no sepulcro. Teria sido algo totalmente contrário aos judeus, para não dizer estúpido, acreditar que um homem tivesse ressuscitado dos mortos se o seu corpo ainda estivesse no sepulcro. Então, ressuscitou, mas o corpo está lá? Ninguém quereria. Segundo, ainda que os discípulos tivessem proclamado a ressurreição de Jesus, apesar do sepulcro não estar vazio, dificilmente alguém teria acreditado neles. Então, assim, o cristianismo não era um movimento para os 12, ou melhor, para os 11, e posteriormente 12, porque Judas se mata e depois escolhem outro. Mas ele era um movimento, digamos, para as massas. De convencimento, de pregação, de conversão. Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Sabe? Então não era um movimento para 10, 20. Era um movimento para converter pessoas. E no ambiente judaico, ninguém se sentiria convencido se o corpo estivesse lá apodrecendo. O homem que venceu a morte foi vencido por ela e o corpo dele está na cruz, ninguém poderia crer. Nós vemos então que o surgimento da fé se deve ao fato de que eles pregaram e o corpo não estava lá, o sepulcro estava vazio. E eles atribuíram, e também as próprias visões, no caso, eles viram que o sepulcro estava vazio, tiveram visões coletivas de Jesus, narraram isso, morreram afirmando isso, e por isso a fé começou a surgir. A fé cristã, um fenômeno que nós podemos observar hoje ainda, surgiu graças a essa construção que eu acabei de narrar. Primeiro, sepulcro vazio, depois, as aparições de Jesus. Nós vemos então que aquele que não crê deve apontar outro motivo para o surgimento da fé. Depois, Tiago, o irmão de Jesus. Olha só, como que o irmão de Jesus representa um argumento a favor da ressurreição de Cristo. Bem simples. Primeiramente, Tiago era conhecido por não crer. Quando trata do assunto, o Lane Craig ele vai até fazendo uma brincadeira, ele vai falar o seguinte: o que você precisaria ver para acreditar que seu irmão é Deus? Quando ele trata do assunto, ele tenta tratar de uma forma humorada, porque ele vai falar: o que você precisaria ouvir e ver
para crer que seu irmão é Deus. E não só Deus, filho de Deus, sabe? O Deus que vai remir a humanidade. Imagina, olha pro seu irmão, se você é filho único, olha para um primo. Você conseguiria enxergar nele Deus? Sabe? No sentido de o Deus que vai salvar a humanidade? Você deu um tapa nele ontem, meu. Como que você quer falar que ele... Sabe? Tipo, não faz sentido. Então, primeiramente, João 7,5, pois nem os seus irmãos criam nele. Nem os irmãos de Jesus criam em Jesus. No entanto, esse cenário muda. De modo que isso passa a ser narrado em uma fonte, no caso, o Joséfo, quando escreve as antiguidades judaicas, escreve o apedrejamento dele pelo Sinédrio. E depois também a Bíblia narra, no caso em Gálatas 2,9, quando Paulo fala, estenderam a mão a mim e a Barnabé, Tiago, Pedro e João, como forma de dizer que Paulo foi aceito no corpo de pregadores, de apóstolos de Cristo. Então nós vemos que Tiago passa a exercer uma função, aquele que não cria passa a exercer uma função de autoridade na igreja, e depois em Atos 15,3, um dos concílios da igreja, Tiago toma a palavra. Então nós vemos que Tiago, que não cria, que não acreditava em Jesus como Filho de Deus, passa a acreditar. E não só passa a acreditar e ter uma atuação na igreja, como ele morre, afirmando as afirmativas cristãs. Aí, atente-se à minha pergunta. O que conecta essas fases distintas no pensamento de Tiago, senão a ressurreição de Jesus? Você é um estudioso do assunto, um intelectual, não crê na ressurreição? O que conecta essas três fases? O que conecta essas três fases? Senão o que os próprios discípulos dizem, que viram Jesus ressurreto. Sabe? Porque apareceu aos 12, depois também a mim. Quem disse isso? Paulo. Não inventamos agora essa ideia de que Jesus ressurgiu. Eles falaram isso. E eles manifestaram na sua própria vida os efeitos disso. Se você quer atribuir um outro fator para essa mudança, atribua. Mas também deve ter sentido. Como, por exemplo, a evidência de que do sepulcro vazio, muitas vezes as pessoas falam, não, o sepulcro não estava vazio, na verdade o que aconteceu é que eles alucinaram. Mas existem evidências de que o sepulcro esteve vazio. As autoridades não mostraram o corpo, sabe? Não existem relatos de alucinógenos, mas existem relatos de pessoas falando o contrário disso. Então nós vemos que a reconstrução ela vai ser o seguinte: não crê, dê sentido ao começo, meio e fim por outro método, então. Mas tem que ser bom. Eu já, quando estava no ensino médio, eu lembro que eu fui apresentado a essa narrativa de que os discípulos de Jesus usavam os alucinógenos. E eu falei, meu Deus, que é isso? Como é que rebate isso? Sabe, como é que rebate isso? A verdade é que não há evidência arqueológica para crer nisso. E por acaso uma alucinação sumiria com o corpo? Se eu e você se nós usarmos uns alucinógenos, um corpo vai sumir do túmulo? Não existe nexo, não tem lógica. E por não ter lógica, não tem base arqueológica, muito provavelmente Cristo ressuscitou. E é por isso que o corpo não estava no sepulcro. Basicamente, essa é a narrativa. Espero que você tenha compreendido. É muito difícil, sendo bem honesto, falar com o computador sem ver a cara de ninguém. Vamos lá. E aí, eu trouxe pra gente finalizar um versículo daquele que fez o trabalho histórico, onde ele vai trazer a seguinte ideia. Por que procurais aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. É um versículo da Bíblia em Lucas 24, 5 e 6. Antes de eu encerrar, muita gente vai falar, mas os discípulos podem ter mentido. Bom, é curioso porque tem um livro do professor César Ribas. Ele vai trazer a seguinte ideia. Ora, as pessoas, quando mentem para receber alguma vantagem. Isso está lá no livro Compreender Escotos. Ele tem um capítulo sobre essa questão de fé e ele vai trazer essa reflexão. Ele vai dizer basicamente o seguinte. As pessoas, Dr. César Ribas, professor, se eu não me engano, da Unifesp, ele vai dizer o seguinte. As pessoas quando mentem por uma vantagem. Mentem porque algo vão ganhar. De novo, se propondo a ser histórico e reconectar as narrativas, os fatos históricos de uma forma coerente, eu queria que você me dissesse, se você não crê, o que os discípulos ganharam para falar que Jesus ressuscitou. Quando você lê, Tiago morreu de um jeito,
Pedro morreu de outro, Paulo de outro, todo mundo morrendo, meu. Se não me engano, com exceção de Judas, que se matou, e com exceção de João, o apóstolo amado, todos os outros foram martirizados. Se as pessoas mentem por vantagem, o historiador contemporâneo deve apontar qual foi a vantagem dos discípulos. Qual foi? E por fim, por tudo que foi dito, que é um pingo no oceano de intelectualidade cristã, muito provavelmente a hipótese mais coerente é que Jesus ressuscitou dos mortos. O professor Wright, ele vai trazer essa ideia e ele vai falar, não significa que ele é Deus, porque outras pessoas ressuscitaram com Jesus e não são Deus. De fato, não é lógico de você dizer ressuscitou, logo é Deus. Lázaro também ressuscitou, né? Só que o único que ressuscitou por meio de seu próprio poder nessa perspectiva e como oferta a Deus foi Jesus. Então eu creio que ao estudar o assunto e chegar a essa conclusão, a pessoa ela pode estar ressignificando a sua própria visão de mundo, abandonando coisas como o materialismo, no sentido clássico da coisa, de acreditar que o mundo se dá e a realidade opera por meios unicamente materiais e que não deve ser aceito nenhuma forma de, além da física, de um poder metafísico, de um poder extrafísico, digamos, de um poder sobrenatural. Porque tudo se explica pela lógica de produção, pela lógica do sistema econômico, pela lógica... Sabe, eu acredito que a pessoa, quando ela se depara com o argumento cristão, que reconecta o que aconteceu no primeiro século de uma forma que se propõe, e na minha opinião é coerente, e chega à conclusão de que Jesus ressuscitou, essa pessoa pode estar abandonando as suas posições materialistas, abandonando talvez a sua visão religiosa que conflita com o cristianismo, e pode estar diante de ressignificar a sua própria visão religiosa e o sentido da sua própria existência. Então esse assunto não é simples, e por tudo que foi dito, eu acredito que a reconstrução cristã ela é a mais fidedigna ao primeiro século, e muito provavelmente, e na minha opinião, sim, Jesus ressuscitou dos mortos, conforme está escrito na Bíblia. E agora está à direita do Pai, um dia voltará para remir, para trazer, para reunir, melhor dizendo, remir não, reunir o seu povo. Os que já morreram e os que estão vivos subirão ao céu, e aí não haverá mais morte, nem choro, nem dor, e nem tudo que nós observamos nesse mundo. Bom, não preciso nem dizer que esse vídeo quebra um pouquinho do paradigma do que foi dito até então sobre lógica. No entanto, eu me dediquei a estudar esse assunto e eu não poderia reter para mim sem compartilhar e colocá-lo como forma de debate. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de participar, sabe? Trazendo sua contribuição, seu argumento. O que você acha que faltou? O que você acha que eu deveria ter explicado melhor? O que você acha que deveria estar aqui e não está? Sabe? Eu busquei ser fidedigno e verdadeiro em tudo que eu disse. Espero que você reflita. Até a próxima.